Primeiramente, agradecer a presença das nossas convidadas ilustres, pela generosidade e disponibilidade de estar aqui em véspera de feriado. A gente sabe que não é fácil, ainda mais nesse contexto da pandemia. Então, hoje nós temos duas especialistas para falar do tema do federalismo conosco, a professora Roberta Pérez, que é professora da Universidade Federal do ABC, socióloga, mestre e doutora em demografia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e atua na UFABC na área de políticas públicas. E a Paula Ravanelli, que é procuradora municipal de Cubatão, advogada e doutoranda em Planejamento e Gestão Territorial também pela Universidade Federal do ABC. Atualmente, ela preside a Comissão da Mulher Advogada da UAB Cubatão e o Conselho Municipal da Condição Feminina, também na cidade de Cubatão, e traz com ela um pouco da sua bagagem como assessora especial da Secretaria de Assuntos Federativos, até então vinculada à Segov, no governo Dilma. Agradecer muito a presença de vocês duas. Vou passar para a professora Arlene fazer uma saudação inicial e em seguida a gente dá início a essa troca que vai começar com a professora Roberta fazendo uma breve introdução ao tema e aí uma apresentação mais extensa da Paula Ravanelli para a gente fechar com uma troca de questionamentos e dúvidas das nossas queridas participantes do curso Gênero, Políticas Públicas no Poder Local. Então, professora Arlene, com você. Obrigada, Mel. Bom, eu também gostaria só de fazer uma breve saudação, agradecer muito a professora Roberta, minha parceira de tantos anos, né? Nós que já fizemos projeto já há muitos anos juntos, depois ela me perseguiu aqui na UFABC, sentiu saudade, veio aqui atrás de mim, mentira. Mas que bom que ela esteja aqui, porque a professora Roberta é de uma competência ímpar, especialmente aí ela é cientista social num nível muito acima do nosso, que ela é demógrafa também, né? Uma coisa acima de ser socióloga, ela tem outras habilidades, mas que vocês vão gostar muito, porque a professora Roberta sempre encanta, além dela ser competente, ela encanta as audiências, né? E a professora Paula Ravanelli, que sim, é nossa aluna, não no programa que eu estou, mas num outro programa, inclusive já vi sua aula também no curso do professor Gilberto Rodrigues, né? E também sobre a mesma temática. Então, a professora Paula Ravanelli, ela está como aluna, mas porque eu acho que ela quer ter um doutorado, porque certamente ela já tem competência suficiente em várias áreas aí, só veio também a brilhantar mais o nosso curso. Então, agradeço muito a ambas, né, excelentes nomes, excelentes convidados, muito comprometidas, inclusive por estarem aqui nessa semana de feriado, que eu também sei que não é fácil. Então, agradeço e estou ansiosa para ouvi-las. Muito obrigada. Então, professora Roberta, se você quiser começar, fica à vontade. Muito obrigada. Obrigada, Mel. Muito obrigada a todas, a todos que estão presentes hoje, aqui nesse dia frio, véspera de feriado. Mais um convite da professora Arlene, minha companheira de luta, de jornada, de curso, de universidade, de pós-graduação, e de ideia também, e de compromisso, de amor pelo que a gente faz. Eu nunca recuso um convite da professora Arlene, porque é sempre coisa boa. Então, Arlene, me convida para qualquer coisa que eu venho, porque é sempre uma experiência excelente. Então, é lógico que eu queria começar agradecendo e fazendo também um comentário sobre a Rádio Gênero e Poder Local, que eu já experimentei aqui, Tulipa, Elza Soares, a gente já começa inspirada, né? A tarde de hoje já começa bem inspirada, né? Então, eu vou começar agradecendo também, claro, o convite a toda a coordenação do curso Gênero e Poder Local, na figura da professora Arlene, também da Mel, todas as colegas que estão participando da organização desse curso. Queria ressaltar a importância de uma iniciativa como essa, né, que a universidade possa estar cada vez mais próxima da sociedade, construindo soluções para os muitos desafios que a gente vem enfrentando, especialmente nesse momento, e também qualificando o debate, né, daquelas que vão enfrentar
evitar disputas no espaço público, especialmente na perspectiva local. Também ressalto que essas iniciativas extensionistas, como Gênero e Poder Local, têm incentivado o debate da universidade com o seu entorno. No momento em que as instituições, especialmente o campo educacional, têm sofrido tantos ataques, é importante que estejamos todas vigilantes em defesa dos direitos e especialmente dos direitos das mulheres. Também quero saudar a palestrante de hoje, Paula Ravanelli, que também é prata da casa, da UFABC, fiquei muito contente de saber, e procuradora da Prefeitura de Cubatão. E começo falando que Cubatão é, inclusive, um bom exemplo da importância da dimensão local para a implementação de políticas públicas que possam atender, de fato, especificidades da população, consolidar o acesso a direitos garantidos pela Constituição de 88. Por que Cubatão, então, é um exemplo emblemático, de uma parte do que a gente vai discutir hoje? Sim, da Baixada, sou santista e vou contar para vocês a minha relação com Cubatão já. Mas Cubatão deixou para trás o título triste, político também, mas triste, de Vale da Morte, por conta, vocês talvez tenham essa lembrança, lá nos anos 80, por conta de índices de poluição ligados ao polo industrial, para uma cidade que, até bem pouco tempo atrás, onde eu estive lá, uma cidade muito ligada à cultura, muito viva, muito dinâmica, atenta à juventude, com novas vocações como município. Então, essa mudança de uma cidade que carregava esse título político também triste, para uma cidade dinâmica, muito ligada à cultura, esse tipo de mudança se deveu, no caso de Cubatão, no meu modo de ver, lógico, a desenvolvimento tecnológico da indústria, mas também a opções políticas, só possíveis numa estrutura federativa que dê aos municípios autonomia necessária para a implementação de políticas públicas capazes de transformar uma cidade de forma tão profunda. Destaco aqui a dimensão da cultura em Cubatão, só para ilustrar um pouco essa transformação de uma cidade que tinha esse título tão triste que ficou para trás. Destaco aqui que até bem pouco tempo atrás, Cubatão tinha a banda sinfônica, a banda marcial, grupo de música antiga, corpo de dança e o grande coral municipal Zanzalá, onde eu tive o prazer de atuar por mais de 10 anos. Então, tive esse momento profissional da minha vida cantando no grande coral Zanzalá, que é uma joia da cidade de Cubatão. Então, que um município que passa a ser reconhecido hoje na região, no estado, no Brasil, com uma outra cara. Isso só é possível, esse exemplo de transformação de um município tem a ver com o tema do nosso encontro de hoje aqui, que é município como ente federativo. Por que é tão importante a discussão sobre os municípios, como ente federativo, para a gente pensar políticas públicas na dimensão local? Eu confesso que eu recebi aqui a encomenda de fazer uma apresentação breve, para preparar para a fala da Paula em seguida, e é um tema tão instigante, é tão importante a gente se apropriar dessa estrutura que foi difícil fazer só uma introdução, assim, sabe? Eu gosto muito desse tema. Então, professora Lene, Mel, se eu estiver falando muito, vocês já me dão um toque aqui. Bom, vamos pensar a produção de políticas públicas na dimensão local. Por que a gente precisa conhecer essa estrutura por dentro, Conhecer essa estrutura federativa para avançar nessa disputa e na produção de políticas públicas. Então, por que essa perspectiva, esse tema da atividade de hoje é tão importante? A produção de políticas públicas, e aqui vamos chamar de produção de políticas públicas, todo o processo que envolve políticas públicas, desde a percepção da agenda política até a disputa na ponta e a implementação na ponta dessas políticas. Todo esse processo, inclusive o político de disputa, é influenciado por uma porção de fatores diferentes. Ou seja, a disputa travada por diferentes atores, por políticas públicas, ela vai sofrer uma porção de influências diferentes. E talvez a principal influência na disputa por políticas públicas é justamente esse arranjo institucional, esse desenho institucional, dentro dessa grande estrutura
se destaca, né, dessa grande estrutura do nosso desenho institucional, se destaca um ponto específico, que é a organização territorial do poder. Por isso é tão importante para a perspectiva do poder local, né? No nosso caso, no Brasil, essa organização territorial do poder, ela vai dizer respeito à influência do federalismo sobre as decisões de gestores para a implantação de políticas públicas, né? Então, se o federalismo, se esse nosso arranjo institucional é tão importante, se influencia tanto a produção de políticas públicas que vão garantir direitos a todas, a gente precisa olhar para esse conceito com atenção, né? Entender essa estrutura por dentro. Então, vamos ver algumas características desse nosso federalismo, né? Eu introduzi esse tema do federalismo e do município como ente federativo. Da onde surge, né, o federalismo, e vamos falar especialmente do caso brasileiro, né? O federalismo, a ideia de um pacto federativo, ele surge da necessidade, principalmente, de países muito grandes, com muita extensão territorial, né, e que tem necessidade de descentralizar o poder. Então, o governo central, centralizado, unitário, um Estado unitário, centralizador, tem muito mais dificuldades de chegar e atingir toda a sua população espalhada por um território tão vasto, né? Por que isso é importante? Porque nesses países muito grandes, né, com grande extensão, com muita gente, nós temos uma grande diversidade entre nós, diversidades de várias naturezas, culturais, sociais, econômicas, climáticas, né? Então, essas necessidades e as prioridades vão diferir muito entre as regiões. Portanto, a gente precisa pensar em mecanismos para descentralizar o poder. Vamos pensar que o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, né, de dimensões continentais, que a gente tem municípios como São Paulo, e a gente com mais de 11 milhões de habitantes, a gente tem municípios como Serra da Saudade, que tem 800 habitantes, e a gente precisa dar conta de todas essas diversidades e também de tantas desigualdades entre nós, né? Então, o federalismo é uma forma de organizar o Estado, né, uma forma muito específica de organização do Estado, em que esses entes federados ou esses níveis de governo têm autonomia administrativa, política, tributária, financeira, né, e vão se aliar ao governo central por meio de um pacto, o Pacto Federativo, né? Algumas de nós já devem ter escutado essa expressão, mas é importante conhecer essa estrutura por dentro para a gente saber o que está em jogo, né? Então, vamos pensar o Pacto Federativo. O que é esse pacto, esse grande acordo, né? É a maneira, o Pacto Federativo é a maneira pela qual o Estado se organiza, pela qual o Estado se forma, né? Relacionando diferentes competências entre esses entes federados. No caso brasileiro, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quando a gente fala sobre os estados, a gente não fala unidades da federação? As UFs, São Paulo é uma UF, Rio de Janeiro é uma UF, uma unidade da federação, ou seja, compõe esse pacto federativo. E esse pacto federativo, além de juntar todos esses entes federados, né, ao Estado federal, né, nessa organização, ele vai ter, esse pacto vai designar uma série de competências diferentes entre esses entes da federação. Muito bem, se temos um pacto, precisamos de um instrumento, né, para estabelecer as regras desse pacto. Como é que se dá, né? Se são várias competências em vários níveis diferentes, qual é o documento, qual é o instrumento que estabelece esse pacto, né? Como é que vai se dar essa distribuição de competências entre os diferentes níveis de governo? Então, no Brasil, o nosso Pacto Federativo foi instaurado com a Constituição Federal de 88. Né? O objetivo da Constituição de 88, ao celebrar esse pacto, era bastante claro, né? Permitir que o Brasil aproveitasse, né, a sua principal vantagem de forma federativa de Estado, que é adequar leis e instituições do país às necessidades locais de cada região, necessidades específicas de cada região. Que mais que estabelece a Constituição de 88? Né? A Constituição de 88 vai ampliar a escala, o escopo e a cobertura da proteção social no Brasil.
Ou seja, a Constituição garante direitos fundamentais a todas as cidadãs e todos os cidadãos. Então, veja um momento que a gente estava lá atrás, em 88, que momento de grande desafio, né, para a organização do Estado brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente tinha a Constituição ampliando o leque de direitos, era preciso encontrar uma forma de garantir acesso a esses direitos. E por que o município, então, é tão importante nesse desafio? Onde que o município entra nesse jogo? Porque é nos municípios que a gente vive, onde está a nossa vida cotidiana, onde a gente acessa serviços públicos, onde a gente pega transporte, onde a gente vai na escola, onde a gente vai ao posto médico, onde a gente toma vacina. A nossa vida, ela se dá de forma prática nos municípios. Então, vamos retomar o desafio. A gente estava saindo de um regime de exceção, muito mais caracterizado por esse Estado unitário, centralizador, e a partir da redemocratização, a Constituição de 88 amplia direitos, ao mesmo tempo que precisava criar uma organização que garantisse a todas nós acesso a esse direito. E isso num país gigantesco, com 5.000 municípios, naquele momento não eram tantos, mas hoje estamos em 5.570 municípios, com as mais diferentes características, as mais diferentes desigualdades, profundas desigualdades entre nós. Então, esse era o grande desafio daquele momento. É para consolidar essa organização do Estado que os municípios passam a ser, então, Constituição. Que tipo... Professora, acho que deu uma cortada. A gente está falando aqui. Vocês estão me ouvindo? Não me ouvem? Não, acho que cortou a última parte, assim, a gente estava te ouvindo super bem, aí deu uma caída na internet. Eu vou me movimentar. Certo. Vocês não reparem, não, eu vou levar vocês para passear um pouco por aqui e vou chegar mais perto do tal do roteador, que meus alunos já me ensinaram que é isso que ajuda. Tempos de a pandemia, modo remoto. Agora me ouvem, Mel? Me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Sim, aprendizados. Obrigada. Tá, então vamos seguir. Obrigada a você. Vou só retomar esse grande desafio que a gente tem, Ao mesmo tempo, então, que a Constituição amplia o leque de direitos, a cobertura de serviços, exigida para essa ampliação, precisávamos estabelecer uma forma de organizar o Estado brasileiro. E é isso que esse pacto federativo vai fazer. E é para consolidar essa organização do Estado e garantir acesso aos direitos estabelecidos pela Constituição, que os municípios passam, então, a ser entes federativos com autonomia nos termos da própria Constituição. De que tipo de autonomia nós estamos falando aqui? Autonomia administrativa, ou seja, capacidade para organizar os seus serviços. Autonomia financeira, diz respeito à arrecadação de renda e o seu uso, sempre respeitando as diretrizes e a orientação legal da Constituição. Autonomia política, garantir a eleição dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, vereadores. E também autonomia organizativa, que vai se refletir na elaboração da lei orgânica do município, sem interferência dos demais membros da federação. Uma lei que vai definir essa estrutura organizativa em cada um dos municípios. Então, é muito importante pensar nesse desafio para compreender a importância dessa ascensão dos municípios a entes federados. Obrigada. A ascensão dos municípios vai, então... Opa, desculpa. Pode ir lá. Acho que me mutou, mas agora vocês estão me ouvindo de novo. Ai, meu Deus, fico tensa. Bom, municípios chegam, então, para consolidar essa estrutura, esse pacto, essa nova organização do Estado, para garantir direitos. E não só garantir direitos, mas também organizar esse novo momento político-institucional que nós passamos a viver a partir da Constituição de 88.
né? Então, essa introdução muito singela, né, ao tema da atividade de hoje, acho que dá para perceber, né, que esse tema é muito importante para a gente entender essa estrutura institucional para disputar políticas públicas na perspectiva local, né? Os municípios são chave para esse debate, né? Alguns autores sobre o federalismo brasileiro dizem que ele é fundamental também porque é nos municípios que nasce a democracia, né, para esses autores. É nos municípios que a gente percebe as ações do governo, que a gente expressa as nossas insatisfações, que exercemos os nossos direitos. Então, tudo se manifesta na nossa relação com os municípios, e por isso alguns autores vão definir, a partir do Pacto Federativo, que é o município, então, o berço da democracia, né? E nesse momento em que nós estamos, é ainda mais importante a gente se apropriar desse debate, né? Conhecer essa estrutura de organização. Vamos pensar, o federalismo brasileiro é uma estrutura organizacional. Vamos compreender a organização desses entes em suas capacidades, em suas diferentes atribuições, para saber por onde caminhar na disputa por políticas públicas na perspectiva local, né? Então, nesse momento em que a gente está, nesse momento político, nesse momento de crise aguda que nós estamos enfrentando, é ainda mais importante a gente se apropriar desse debate, né? Conhecer essa estrutura. Além da luta pelo direito das mulheres, também nos reúne a todas aqui, certamente, a luta pela própria democracia, né? Então, eu vou passar a palavra, vou devolver a palavra a Mel, né? E saudar mais uma vez a Paula Ravanelli, que vai fazer a nossa palestra de hoje sobre esse tema tão importante, tão instigante, que me fez voltar à bibliografia sobre federalismo, já querer dar esse curso de novo, e contribuir mais vezes com gênero e poder local, tá, professora Lene? Pode me convidar sempre que eu venho. Então, atenção, minha gente, nós vamos ouvir uma fala sobre um tema fundamental. Se a gente está pensando gênero e poder local, é nos municípios, e conhecer essa estrutura organizacional dos municípios é onde a gente vai também nos aprofundarmos no conhecimento e na disputa das políticas públicas na perspectiva local, né? Então, agradeço mais uma vez o convite de toda a equipe, né, e a todas as que estão aqui hoje, que também vão nos assistir depois, para a gente fazer essa discussão. Então, muito obrigada mais uma vez, professora Arlene, obrigada mais uma vez, Mel, e seguimos no debate. Muito obrigada, professora Roberta. Fiquei super feliz de saber que tem mais uma da Baixada aqui com a gente, então hoje estamos dominando o curso, mas vamos fazer rodízio nos próximos. Muito obrigada, foi super estimulante essa abertura, assim, e dá para a gente perceber o tanto que esse tema ele precisa ser discutido e aprofundado, porque a gente realmente não, às vezes foca muito, né, no poder federal, no âmbito geral, e pouco pensa, pouco se atenta para o que pode ser feito, construído localmente. Então, sem mais delongas, Paula, querida, está com você a palavra. Bom, boa tarde, né, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer, primeiro, o convite. Fiquei muito feliz, muito honrada de ter recebido esse convite para participar desse projeto, né, de extensão da Federal do ABC, que é uma universidade pela qual eu tenho o maior carinho, tanto que estou fazendo, né, o meu doutorado aí com vocês no curso de Planejamento e Gestão Territorial. Estou tentando fazer o doutorado, para falar a verdade. Não estou fazendo muito, não. Mas eu quero agradecer também as palavras da Roberta, que eu acho que ela adiantou bastante aqui a introdução da minha aula, né, dando esse panorama geral sobre o federalismo brasileiro e destacando a importância, né, da gente discutir esse assunto. Então, agradeço. Quero ainda fazer uma saudação aí especial às minhas conterrâneas, né? Eu vi aqui várias amigas, né? A Cíntia Nelly, a Thaís, a Aurora, né, do Guarujá, sim, pessoas que estão na luta com a gente, no nosso dia a dia, têm nos ajudado muito em vários momentos. Eu entrei, não sei se vocês perceberam, com 2 perfis, porque eu pretendo compartilhar minha tela. Eu preparei uma apresentação, então eu queria que se vocês me autorizassem, num deles, né, eu falo com vocês e no outro eu compartilho a tela, para não deixar de ver vocês, né, enquanto eu estou falando.
Pode ser assim? Foi, Sarinha já te colocou. Não, ainda não. É no outro, não nesse que eu tô aparecendo, no que eu tô com a câmera fechada. Vamos ver se... Tá dando que eu tô ainda impedida. Agora foi? Vou tentar de novo aqui. Agora sim. Isso. Pronto. Aí agora vocês veem, né? Também. Eu achei essa a melhor forma de fazer. Eu ponho o celular para poder ver vocês, né? E vocês me verem e compartilho a tela no meu computador. Aí acho que as coisas se completam, porque senão eu fico sem esse feedback de vocês, né? Não vejo o que vocês estão vendo enquanto eu estou compartilhando a minha tela. Paula, só perguntar se você pode botar no modo apresentação, que assim a gente está vendo toda a sua tela do PowerPoint. Aliás, que linda essa. Tá Agora bom? foi. Tá ótimo. Não, Muito é isso obrigada. mesmo. Eu vou, que essa aí é a decoração do slide. Bom, aqui, como eu pretendo deixar disponibilizado para vocês, eu coloquei aí, né, no meu currículo também para acompanhar, mas a ideia é a gente falar sobre, né, o sistema federativo. E eu quero aproveitar um pouco já o que a Roberta anunciou, porque a ideia também é a gente desconstruir, eu vou fazer um diálogo com o que ela falou, até desconstruindo algumas coisas, né, que são próprias dessa narrativa, né, que é tão difundida, de que os municípios, né, têm autonomia para garantir a democracia, para, né, atender aos anseios da população, as especificidades de cada região. E aí eu acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho isso, porque olhando a evolução histórica, né, do federalismo brasileiro, e a gente vai perceber que a gente vive num paradoxo, né? Primeiro, vou falar do sistema federativo. Então, o sistema federativo é uma exceção no mundo, né? A gente, por conhecer grandes países que são federais, tem a impressão, às vezes, de que todo mundo é federal, né? Todos os países são federais. Mas, na verdade, nós temos 18 países que podem ser considerados federais. Entre eles, alguns que são considerados, mas não se declaram como federais, né? Se declaram como estados unitários. Então, a lógica de organização do Estado, né, no mundo, né, entre os 190 países que existem no nosso planeta, né, que estão associados à Organização das Nações Unidas, a regra é o Estado unitário, não é a federação. A federação é uma exceção. E por quê, né? E por que então alguns países optam por esse modelo de governo excepcional, que é você atribuir autonomia às suas unidades federativas? Porque o Estado unitário ele atribui, né? Ele descentraliza, desconcentra poderes, né? Para unidades regionais, unidades locais, mas sem dar a essas unidades autonomia federal. Então, e a autonomia, é só buscar no conceito da palavra, autonorma, né? Ela vem disso. Então, é a capacidade de fazer suas próprias normas. É isso que dá autonomia. Então, quando a gente dá autonomia para o município, a gente disse que ele vai fazer as suas próprias normas, ele vai fazer suas próprias leis, né? E é isso que diferencia um município de um país que não tem autonomia, né? Porque ele não faz leis, ele faz, às vezes ele tem uma câmara, né? Uma espécie de parlamento que tem diferentes nomes, mas ele trabalha só no âmbito do que seria as competências de um decreto, né? Que é regulamentação, organização, né? Da sua estrutura, mas ele não cria direitos e obrigações para as pessoas, né, para os entes privados. Isso só a lei pode fazer,
né, e o nosso município, né, que é autônomo, e todas as unidades que têm essa autonomia plena, federativa, são capazes de fazer. Isso acontece por diferentes motivos, né? A Roberta citou os países que são grandes, que têm dimensões muito grandes, eles acharam mais fácil, né, conciliar os interesses das suas regiões, dando a elas autonomias. Isso é o caso muito paradigmático dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram 13 colônias britânicas, diferentes de nós no Brasil, que éramos uma única colônia portuguesa. Lá eram 13 colônias que se tornaram independentes, portanto, eram 13 paísezinhos, né, que para formar um Estado mais forte, né, resolveram se unir. E por isso é que eles chamam Estados Unidos dos Estados Unidos, né? E tanto é que nós, né, quando nós nos tornamos uma federação, nós copiamos esse modelo, mas com uma, digamos assim, com um objetivo exatamente ao contrário dos Estados Unidos, né, do norte-americano. Nós criamos os Estados Unidos do Brasil, né? Até hoje tem político que acha, né, que o Brasil ainda chama Estados Unidos do Brasil, né, que tem essas gafes de vez em quando aí na política brasileira, mas nós não chamamos mais assim, né? Hoje, né, o Brasil é uma república federativa do Brasil. Então, voltando assim, os motivos que levaram os Estados Unidos, então foi a centralização, né, para criar um Estado mais forte que pudesse competir comercialmente, inclusive enfrentar, né, na época, a colônia britânica, né, por melhores condições e tudo. O Brasil, vocês conhecem um pouco da história do Brasil e sabem, né, que a gente não entrou muito em conflito com Portugal, né, foi um acordo, né, tanto é que o nosso imperador, quando nós tornamos independentes, era o próprio rei de Portugal, né? O filho do rei de Portugal se tornou nosso imperador. E depois na nossa república também, né? Ela foi fruto de um acordo. E essa opção pelo sistema federativo no Brasil, diferente de unir partes, ele buscou dar autonomia a eu diria assim, oligarquias regionais que existiam no país, construídas a partir do tipo de colonização, né, das capitanias hereditárias, tal. Então, o que eu quero destacar aqui não é ficar fazendo aula de história, mas é destacar que são movimentos contrários, né, entre os Estados Unidos, que descentraliza, e o Brasil, que os Estados Unidos que centraliza e o Brasil que descentraliza ao se tornar federativo, né? E ele se descentralizou para atender a interesses políticos, né, de várias oligarquias regionais que existiam e que não queriam mais, né, não tinham a hegemonia, né, não se dava mais pelo império, portanto, suas oligarquias tinham interesses econômicos, queriam exportar, ter relações internacionais próprias. Então, para que o Brasil não vivenciasse o que aconteceu no resto da América Latina, que fusão, né, de fragmentação do território da colônia espanhola, ele se tornou federal para manter agregados, né, esses pequenos coronéis, né? E isso eu destaco isso porque isso é um traço muito marcante da nossa federação e que vai estar presente até hoje, né? É importante também frisar que no Brasil ele é a única federação no mundo que reconhece na sua Constituição, né, o município como ente local. Então também isso não é normal. Isso é uma exceção muito excepcional, né? Até pioneira no mundo, nenhum tinha feito isso. A gente tem exemplos próximos, por exemplo, como o México, né? O México tem o município na sua Constituição Federal, o México é uma federação, né? Mas ele não atribui autonomia federativa a esse município. Então, ele pode menos o município no México do que pode aqui no Brasil, né? Então, nós criamos essa situação excepcional, e aí eu queria refletir um pouco com vocês por que nós criamos isso, né?
E também mostrar que tem países também muito pequenininhos que são federações, né? Eu vou lembrar, tem uma ilha na América Latina, na América Central, que chama St. Kitts and Nevis, ou seja, são um país formado por 2 ilhas, e ele é uma federação por quê? Porque cada uma das ilhas quis ter autonomia. Então você tem federações pequenas, né, e federações grandes. Mas a grande maioria dos países são estados unitários, porque, digamos, é menos complexo você organizar um estado unitário. Você tem um estado só, né, e você descentraliza ele e você organiza. Quando você dá autonomia, você tem que passar a negociar, né? Uma coisa que é própria do sistema federativo é essa barganha, né? E é barganha, essa palavra mesmo que a literatura usa, né? Que sempre vai existir uma tensão entre, né, a interdependência, a autonomia, e isso vai variando. No Brasil, essa tensão, ela fez movimentos pendulares, que nem, né, um pêndulo, assim, ora descentralizando, ora concentrando poder. Então, a gente viveu vários momentos na história do país, sempre alternados, né? Que se descentralizava e concentrava, descentralizava e concentrava. Para ficar no recente, né? A professora Roberta resgatou a ditadura militar. O que ela fez? Ela concentrou poder e a abertura democrática em 88 descentralizou, né? Mas depois, no governo Fernando Henrique, nós concentramos novamente, principalmente na área financeira, com a criação de contribuições que não são compartilhadas entre os entes, né? Em vez de você criar impostos, o que o Fernando Henrique fez, os governos, né, do Fernando Henrique, criaram contribuições que não precisavam ser compartilhadas. Então, aumentou a arrecadação da União sem ter que dividir, né, com estados e municípios a partir dos fundos de participação dos estados ou do fundo de participação dos municípios. Então, no governo Lula, novamente se descentralizou, inclusive se descentralizou recursos, né? E depois do governo Lula, depois do golpe de 2016, porque eu falo golpe mesmo, até porque estava lá, né? Trabalhei no governo federal nesse período, nós recentralizamos, nós estamos vivendo um processo de recentralização, né, de poder. Então, esse é um movimento que nunca termina, né? Uma coisa muito própria e típica da história brasileira e que a gente está, a partir de 2016 para cá, vivenciando novamente essa recentralização de poder, né? Desde do governo Michel Temer e o governo Bolsonaro, agora. Voltando aqui, então, ao meu slide, né, que eu me faço algumas digressões aqui enormes, né? Essa descentralização, que foi a Constituição de 88, ela consagra esse processo de democratização e de descentralização. E por que ela escolhe fazer essa novidade, criar essa coisa que ninguém conhecia, de pôr o município como ente federativo? Pelas pesquisas que eu fiz, se deu por uma causa muito política, né, de conjuntura política da época. Porque na ditadura militar, vocês vão lembrar que existiam eleições ainda, né, para os municípios, mas não existia mais para o governo federal, nem para os estados, e nem para os municípios que eram considerados de segurança nacional, né, como Cubatão, Santos, né, São Paulo, né, e outros. Mas a oposição ao regime militar, ela se consolidou no único espaço político que existia, que era no âmbito do município. Então, o movimento de democratização se confunde com o movimento municipalista. Aí vão surgir as lideranças, né, do MDB, né, na época, e que, por terem essa história, essa vivência, né, de lideranças municipalistas que defendiam o município, eles trazem isso para a Constituição de 88, né, o MDB muito forte, como até hoje né, comandando o Centrão, como sempre, né, no Parlamento, no Congresso Nacional, ele deu essa linha, né, de trazer o município como ente federativo, mas ele trouxe de forma muito incompleta, porque eu não quero me adiantar muito, eu vi o programa de vocês, na próxima aula vocês vão tratar de tripartição dos poderes, né,
então não me cabe tratar isso aqui, mas um dos elementos da tripartição dos poderes é o sistema de checks and balances, ou seja, o controle que um poder tem que ter sobre o outro. E isso deve acontecer em todos os níveis, né, da federação. E isso acontece direitinho lá no governo federal, né? Você tem o judiciário, o legislativo, né, e o executivo. No estadual também, a gente tem o judiciário, o legislativo e o executivo. No âmbito municipal já não tem judiciário, né? O judiciário não faz parte. Só é o executivo e legislativo. Mais que isso, o município não participa do processo, né, por exemplo, de indicação dos promotores, dos juízes, e vocês sabem ou vão saber, né, que o executivo participa, né? É o governador que escolhe, por exemplo, os desembargadores que vão para o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, né? E ou escolhe o chefe do Ministério Público, né, dentro de uma lista, mas escolhe, ele tem participação, né, nessa poder, e o município não tem. Então, também é muito comum a gente ouvir dos prefeitos essa reclamação, assim, ó, como o Ministério Público trata, né, o Executivo Municipal, o Legislativo Municipal, né, muito pior do que trata o governador, né, ou os deputados estaduais. Por quê? Porque lá, né, um interfere no outro, ele depende, né, do governador, mas ele não depende de nada do prefeito. Então, a gente também vê muitos abusos por essa falta, né, de participação do nível municipal no sistema, né, de freios e contrapesos, né, que é como se chama esse mecanismo da tripartição dos poderes, de controle, né, de um poder sobre o outro. Então, essa é uma característica, né, que dificulta, digamos assim, o trabalho, né, dos municípios, e também a questão da descentralização, né, que essa descentralização que aconteceu em 88, que fortaleceu a autonomia e a base tributária, né, aumentou recursos, redefiniu papéis, transferiu várias responsabilidades para o âmbito municipal, permitindo, inclusive, isso foi muito bom, porque permitiu, por exemplo, a universalização da educação. Né? A educação, todo mundo fala até hoje, a educação, né, era muito boa nos anos 60, nos anos 50, e agora a escola pública é péssima. Agora, ninguém lembra que a escola pública lá dos anos antes de 88 era para poucos, não era para muitos, não era universal. Por isso que ela era boa, né? Eram escolas de elite. Agora não, a escola, a partir de 88, com a transferência dessa competência para os municípios, ela foi extremamente, né, ampliada o acesso, né? Hoje a gente tem por lei, por exemplo, nenhuma criança pode ficar fora da escola, né? Se acontecer isso, você vai no Ministério Público e entra com uma ação contra o prefeito para garantir vaga em creche, vaga em escola, né? Então, a gente tem que sempre olhar dentro do contexto, né? Então, houve uma ampliação de direitos no SUS, né? Isso é muito evidente, com as unidades básicas de saúde, né? Que são responsabilidade dos municípios, na assistência social e tantas outras políticas aí que eu poderia citar. Mas essa descentralização teve esse lado bom, né? De tornar a política pública mais próxima do cidadão, mais acessível, e também de possível o seu controle, porém, ela não foi acompanhada de instrumentos de cooperação. Então, essa transferência de competências também tem seu lado ruim, entendeu? A gente tem que olhar, porque a maioria dos municípios não tem escala para gerir, né, serviços que estão na sua competência. Vamos falar de resíduos sólidos. Qual é o município, né, que consegue fazer tratamento de resíduos sólidos? Não consegue, não é só por corrupção, por incompetência, é porque não tem escala para isso. Para você manter um aterro sanitário, você precisa, no mínimo, de 100 mil habitantes. Quantos municípios brasileiros têm 100 mil habitantes? Vocês têm ideia? Não sei se vocês podem falar quando eu estou falando, mas é muito pouco, gente. Olha, 80%, né, dos municípios brasileiros, né, tem menos de 20 mil habitantes.
Nós estamos falando de 70% deles, tem menos de 20 mil habitantes. Então, se nós estamos falando, a grande maioria desses 5.568, para ser exata, né, que o IBGE trata do número de 5.570, porque ele considera o Distrito Federal e o Distrito de Fernando de Noronha para fins estatísticos como município, mas não são, né? Então, nós temos 5.568 municípios no Brasil, e eles, a grande maioria deles são municípios pequenininhos, com perfil rural, né? Sem capacidade própria nenhuma de arrecadação de tributos, né? E, portanto, sem capacidade de exercer as funções que a Constituição de 88, né, atribuiu a eles. Então, por isso que eu falo aqui, né, que essas conquistas, elas não resolveram os problemas de gestão dos governos locais, né? E ainda que elas sejam muito festejadas, né, aí por todo o mundo, elas podem encobrir esses limites que a descentralização tem. Eu já me antecipei aqui um pouco, falando da evolução histórica, né, que a autonomia municipal não nasceu em 88, né, ela existe desde a nossa primeira república, né, da República Velha, e essa construção histórica e política, ela está muito mais ligada à manutenção, né, de oligarquias no poder, e não, né, com essa narrativa bonita que é para manter a democracia, muito pelo contrário, né? Tem uma obra muito bacana, chama Coronelismo, Enxada e Voto, que é uma referência aí para todos que estudam o federalismo, que fala sobre o voto de Cabresto, né, do Vitor Nunes Leal. E ele mostra muito isso, né, de como, né, a criação do município está muito ligada a isso, a possibilidade, né, de você manter o controle daquela população naquele local por aqueles coronéis daquele cantinho. Porque, lembrando, né, nós estamos falando de município, a maioria dos municípios são perfil rural, né? Cubatão, por só se emancipou de Santos, não para garantir a democracia, melhorar a vida do povo de Cubatão. Não, foi porque tinha uma oligarquia ali, uma elitezinha lá em Cubatão, que falou, aqui tem um polo petroquímico, vou me emancipar porque eu vou arrecadar tributo e vou ter, né, mais recursos aqui nesse território. Muito, o discurso, né, é muito diferente. A prática, né, da história brasileira é uma prática de opressão. Até mesmo quando eles parecem, né, que estão dando uma benesse, uma descentralização, uma democratização, na verdade, o que estava por trás, né, era uma possibilidade, mais uma possibilidade de opressão, né, que surgia, né, para atender novas demandas, né, de novas pessoas que queriam estar no poder, além do poder daqueles que exerciam o poder nacional, né? Muitos desses pequenos coronéis não tinham acesso à elite regional, à elite nacional. Então, eles criaram sua elitezinha própria, né, em cada país. Em cada município. Então, isso para mostrar que a gente vive nessa dicotomia, né, até hoje. Então, no Brasil, né, a ideia democrática, ela teve sempre associada a essa concepção, né, federativa. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai discutir limitar a autonomia municipal, e a gente quer isso, viu? Por exemplo, na gestão de saneamento, né, na gestão de mobilidade, porque como é que eu vou fazer, pensem bem, na gestão de recursos hídricos, vamos pensar uma coisa bem concreta. As bacias hidrográficas, elas são grandes, às vezes elas passam por mais de um estado, né? Vamos pensar no Rio São Francisco, que, né, percorre, não sei, mais de 6 estados brasileiros. Como é que você vai fazer a gestão dessa bacia hidrográfica se cada um dos entes, né, que governam aquele território tiver autonomia para dizer como é que vai usar os recursos hídricos? Não dá. É impossível. É difícil coordenar, né? Então, muitas vezes, para você fortalecer a coordenação, você precisa limitar a autonomia. Esse é o dilema, né? Sem, né, claro, suprimir a democracia, mas muitas vezes é necessário fazer essa limitação. As políticas públicas exigem isso por uma questão de escala econômica mesmo da sua prestação. E a grande maioria dos municípios brasileiros não está adequado,
né, para essa escala, e por isso eles vão ser sempre não suficientes, né, vão ser sempre deficitários, né, na prestação dos serviços. Eu vou entrar aqui um pouquinho na divisão de competências também, eu acho que eu fiquei tentando descobrir o que me cabia aqui nessa aula introdutória, né? Mas eu achei que falar um pouquinho de como o sistema federativo brasileiro, né, está organizado. Então, ele já foi super ousado, eu falei para vocês, 3 níveis, né, de Estado, todos eles autônomos. Então, cada um pode dizer, com suas próprias regras, como se organiza. Todos eles têm Constituição, tem a Constituição Federal, tem a Constituição Estadual, e no âmbito do município tem a Lei Orgânica do Município, que é a Constituição Municipal. Ela só chama Lei Orgânica porque, antes de 88, existia uma Lei Orgânica dos Municípios, que era aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. Quando, em 88, o município passou a ser ente da federação, ele passou a ter que ter a própria Constituição. Então, eles inspiravam na Lei Orgânica dos Municípios e eles adotaram essa nomenclatura de Lei Orgânica Municipal. Mas do ponto de vista jurídico, é uma Constituição Municipal, ela constitui o Estado municipal, assim como do Estado constitui o Estado, né, o membro, o Estado da Federação, e a federal constitui, né, a República Federativa do Brasil. Então, nós tornamos o nosso sistema de divisão de competências extremamente complexo, porque, além de compartilhar entre 2 entes, como era o normal, nós compartilhamos entre 3 entes. Então, nós criamos competências que são exclusivas de um ente, né, em geral da União, competências que são privativas, né, ou seja, que elas são atribuídas a um ente, mas com a possibilidade de serem suplementadas, né, pelo outro ente, por delegação. Tem as competências concorrentes, que por exemplo, a legislação, né, de licitações, da uma. A União estabelece normas gerais. Aí cabe aos estados ter uma norma suplementar, e o município pode ter uma lei própria de licitação complementar aquelas diretrizes da nacional ou da estadual. E tem as competências comuns, que eu deixei por último. Por quê? Porque elas são aquelas competências que são exercidas pelos 3 entes da federação, né? Inclusive, eu estou falando sempre em 3, são 3 níveis, mas nós temos o 4º ente aí, que é o Distrito Federal, né? Que ele é um 4º ente da federação, que ele não é estado nem município, ele é próprio. Então, essas competências comuns, elas são exercidas por todos. E aí, nós vamos ter o quê nas competências comuns aí? Área de saúde, área de meio ambiente, área de educação, patrimônio histórico. Nós temos uma série de competências comuns. E o grande desafio é comum, nós vamos fazer habitação, né? É competência comum. Estão todas lá definidas no artigo 23 da Constituição. Como é que nós fazemos para que essas competências possam ser exercidas sem que haja conflito entre os entes da federação no exercício dessas competências? Esse é o grande desafio, né? Nós tivemos alguns avanços, né, no fortalecimento dessas relações de cooperação que permitem o exercício dessas competências comuns, né? Eu vou citar, e por isso mesmo é que os governos, né, do presidente Lula, da presidenta Dilma, são vistos como governo descentralizaram, muito menos porque eles descentralizaram recursos, ainda que o tenham feito, mas foram em percentuais pequenos, né? Mas eles criaram muitos instrumentos, né, de recursos. O principal deles são sistemas nacionais, né? Então, você fortaleceu a transferência de recursos fundo a fundo, né, no Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Assistência Social, o Sistema Nacional de Cultura, criado nesses governos, Sistema Nacional de Meio Ambiente, que foi fortalecido nesses governos, foi criado antes, mas tinha muitos conflitos. É um exemplo, por exemplo, Sistema Nacional de Meio Ambiente tinha um conflito enorme sobre a questão do licenciamento, né? Porque se todos são responsáveis pela proteção do meio ambiente, né, quem é que licencia uma obra? A União ou o Estado, o município? Qual é o ente competente? Então, tinha uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que definia isso.
E aí, quando a empresa, né, poluidora, a ela não interessava o licenciamento que foi dado a ela questionava, não, resolução do CONAMA não pode me obrigar, só lei, lembra que eu falei? Só lei pode criar direitos e obrigações aos particulares. Então, aí foi feita uma lei, que é uma lei complementar, né, para definir esses critérios, como que cada ente se organiza para serem complementares, para que eles não entrem em conflito um com o outro no exercício de uma competência comum. A área de saúde, né, o Sistema Único de Saúde também tem uma lei complementar que regulamenta, fixa, né, as normas de cooperação, e esse é o mais claro para nós, porque eu acho que é o que tinha um movimento social mais organizado, né, um movimento sanitarista, super forte, inclusive antes de 88, ele foi responsável por incluir na Constituição de 88, né, o Sistema Único de Saúde, garantir universalidade, atendimento gratuito a toda e qualquer pessoa que, né, esteja no nosso país. E, a partir dele, muitos setores se inspiraram. Então, aí veio a assistência social, copiando o modelo do SUS, veio outros, habitação, cultura, todos tentando copiar esse modelo que deu certo, né? Deu certo no SUS, até porque ele via de forma diferente os municípios, ele não tratava todos iguais, né? Tinham municípios que eram plenos, outros não, os municípios de referência para determinadas especialidades, né? E isso foi dando, digamos assim, dando o tratamento que precisava dar, né, para esses municípios tão diferentes, como a Roberta também destacou, né? A gente não pode tratar São Paulo, né, e um município vizinho a São Paulo, né, para não falar de nenhum município distante, vizinho, como Embu das Artes, de forma igual. Eles têm capacidades muito diferentes, né, no exercício dos serviços públicos, do exercício das competências que lhes são atribuídas. Agora, eu falei para vocês no início, né, nós estamos vivendo um momento de recentralização. Então, esses avanços que nós tivemos na regulamentação dessas políticas, na criação dos sistemas nacionais, na criação da lei dos consórcios públicos, na criação, na aprovação do Estatuto da Metrópole, né, que trata da região metropolitana, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, esses espaços metropolitanos que é onde a gente, né, mais vive, que os serviços, as desigualdades são mais agravadas, tudo isso está retroagindo, por quê? Porque o Estatuto da Metrópole foi desidratado, né, as estruturas de planejamento urbano foram sucateadas, desmontadas, né, extintas, muitas vezes como em Plaza, por exemplo, a empresa de planejamento do Estado foi extinta. Os territórios são privatizados, né, como o Parque Estadual aqui da Serra do Mar, né, para a gente falar de coisas próximas a nós. E tem um plano, né, que o Bolsonaro apresentou, chama Plano Mais Brasil, né, que a ideia era tipo mais Brasil, menos Brasília. Não sei se vocês ouviram esse slogan dele. Só que, no fundo, o que ele quer? Ele quer extinguir, né, os municípios com menos de 5 mil habitantes, ele quer concentrar, né, recursos e competências nas mãos da União, justamente falando que esses municípios não são autossuficientes, que os municípios não são, né, não são capazes, né, de exercer essas competências. E, de fato, não são. Agora, a grande maioria deles. Agora, isso é motivo para recentralizar ou é motivo para você criar instrumentos que permitam que eles executem de forma colaborativa, de forma compartilhada, como é o caso dos consórcios das regiões metropolitanas? Não seriam alternativas mais democráticas, né, que manteriam aquele lado bom da política pública, estar mais próxima do cidadão, estar mais acessível, podendo ser pensado de forma mais específica, né? Porque, vamos lembrar, gente, eu cometi uma gafe uma vez quando eu estava lá no governo federal, que a gente foi discutir com um conjunto de municípios transporte escolar, que a gente, né, todo metido lá, o governo federal, vamos lançar aqui o programa para aquisição de ônibus escolares, e papapá. Aí chegaram lá o representante do município do Norte, mas aqui, olha, aqui na Amazônia a gente não leva de ônibus os alunos, a gente leva de barco. Eu posso financiar barco?
Ah, não podia, só podia ônibus. Entendeu? Então, é muito difícil você pensar uma política pública no âmbito nacional, porque as nossas realidades, né, as desigualdades regionais são muito grandes e as nossas realidades muito diferentes. Então, eu vejo, assim, com muito mal... Eu não tenho tempo aqui para... Oi. É só porque a gente já tinha uma pergunta no chat e também perguntar se a gente pode ir encaminhando para porque acho que vão vir mais perguntas. Aí não sei quando tem. Terezinha, você quer fazer sua pergunta rapidamente? Eu até abri aqui, ó. Oi, professora Paula, boa tarde. Sim. É a respeito da gestão plena. Num dos últimos comentários que você falou, e você até citou, é a relação da gestão plena e semiplena com essa autonomia. Qual a relação dos municípios? Não, a gestão plena, ela não interfere, o município é autônomo, certo? Só que para o Sistema Único de Saúde, ele é classificado, né? Ele pode ter gestão plena ou não, de acordo com o atendimento aos critérios que o SUS estabelece. Então, não interfere uma coisa na outra, né? Ele não é porque ele não tem gestão plena que ele deixa de ter autonomia. Ele vai manter a autonomia, ele vai manter a capacidade de organizar o seu município de acordo com as suas próprias regras. Mas dentro do SUS, ele não vai ter competências, né? Ele vai ter menos, se ele não tem a gestão plena, ele não tem todas as competências. O SUS não descentraliza para o âmbito municipal algumas das competências. Bom, vou lá tentar ser mais objetivo, agora que eu vi a mensagem aqui, terminar em 5 minutos. Então, estou falando acho que o grande desafio do federalismo brasileiro, eu diria que é essa possibilidade de você cooperar entre União, Estados e municípios e principalmente entre os municípios, para dar, né, a possibilidade dos municípios terem capacidade de fazer a gestão do serviço da sua competência. E aí, só lembrando, olha, mais de 80% da população vive nas cidades, né, no Brasil, mais da metade, deixa eu tirar aqui, mais da metade da população, ela reside em agrupamentos que são de 2 ou mais municípios, ou seja, são regiões em que existe, como aqui na Baixada Santista, ou como aí na Grande São Paulo, em que os municípios, as pessoas moram no município, trabalham em outro, estudam em outro, então existe uma necessidade, né, de mobilidade, de coordenação entre esses municípios para você atender às necessidades daquela pessoa que está transitando por toda a região, e não só dentro de um único município. Então, e no estado de São Paulo, né, 80% da população vive nas 6 regiões metropolitanas e nas 3 aglomerações urbanas que foram criadas aqui no estado. Então, você entender como isso é importante, né? Nós estamos falando da maioria da população brasileira quando a gente fala de regiões metropolitanas, de cidades conurbadas, né? Aí eu não vou entrar aqui nos detalhes da região metropolitana, mas só quando você institui, a região metropolitana é um instrumento de cooperação, né? E quando você institui essa região metropolitana, primeiro já é um fator que diminui a autonomia do município, porque ela é obrigada a participar, o município não tem escolha, né? É criado por lei estadual e o município não tem escolha de integrar ou não. E ele tem que compartilhar alguns serviços que estão estabelecidos nessa lei que criou a região. Em geral, né, saneamento, mobilidade, planejamento e algumas políticas sociais. Aqui como... o que eu queria só para terminar aqui minha apresentação, e a gente também depois continua nos debates, né, essa discussão, a importância dessa ação regional integrada, né? E as dificuldades de fazê-la, né? Porque a gente tem muita resistência ainda por parte dos governantes, que são aqueles coronéisinhos, né? Que lutaram pela criação, muitas vezes pela criação, pelo desmembramento daquele município, né? E não querem dividir poder. Quando a gente fala de cooperação, a gente também está falando de compartilhamento, não só de poderes, mas recursos, né, para trabalhar junto.
Eu vou parar por aqui, porque eu também trouxe aqui uns slidezinhos sobre políticas das mulheres, mas eu acho que a gente no debate pode falar disso. Era só para mostrar que política para as mulheres é uma competência comum e ela se estrutura no âmbito de um sistema nacional, né, em que a União tem responsabilidades, estados e municípios também têm. Só que, é claro, é um sistema muito menos, né, estruturado do que o Sistema Único de Saúde. Então, não tem recurso, né? Um sistema que não tem recurso, um sistema que só depende de transferências voluntárias, que não tem fundos, né? A maioria dos municípios não tem fundo, então não tem aquela transferência fundo a fundo, como tem na saúde, na assistência, né? Mas ela existe, né? E atualmente ele é regulamentado aí por esse decreto em 2018, né? E todos os estados e municípios podem integrar esse sistema nacional de política para as mulheres, desde que estabeleçam esses requisitos aqui previstos na legislação. Aí eu também trouxe algumas referências bibliográficas, e também eu selecionei uns 3 artigos, também que são mais fáceis assim de leitura, para disponibilizar para vocês. Obrigada. Vamos para o debate, que é o mais legal agora. Ô, Paulo. Oi. Na sua fala, você estava falando aqui, eu fiquei pensando, né, o como se faz urgente nós, mulheres, pensarmos politicamente para a gente poder avançar na luta. E até assim, baseado nessa loucura desse governo de hoje. Estava ouvindo a reportagem aqui da indicação dele para ministro lá, o André Mendonça, que é extremamente evangélico. E aí eu fiquei pensando, o quanto nós, mulheres, precisamos nos articular politicamente para quebrar e romper isso e começar também a fazer indicações para o espaço de poder, para podermos avançar na luta. Porque se um cara desse aí entra lá no ministério, né, vira um dos ministros, 28 anos que ele vai ficar lá. E aí, como as nossas pautas enquanto mulher, aborto, pautas nossas mesmo, vai avançar? Não vai, né? Então, enquanto eu estava pensando na sua fala, na questão micro, pequenininha aqui do município, nós, mulheres, precisamos começar, então, a reivindicar orçamento para pautas nossas enquanto mulheres nos nossos municípios, porque senão nós não vamos avançar. Se eu não pensar na lei orçamentária, né, no PPA, que são ações relacionadas a mulheres dentro do município, como que eu vou fazer se no meu município eu não consigo ter um espaço de poder para discutir recurso para nós mulheres? E aí? E aí, como que a gente vai ir escalando isso para outras esferas, estadual, federal? Como que a gente pode caminhar nesse sentido? Tá. Cláudia. Perfeito. Posso responder? Posso só pedir, na verdade, um segundinho para você guardar essa resposta que está na ponta da língua, Paula, mas é só porque a aula de hoje já está mobilizando várias perguntas no chat. Então, como a gente tem um combinado de encerrar às 18h30, eu sugeri da gente fazer um bloco, e aí queria também convidar a professora Roberta para fazer uma provocação para a Paula, antes da gente abrir para as respostas novamente, pode ser? E aí... vou fazer uma coisa que eu esqueci na semana passada, que é o convite para quem puder, quiser abrir a sua câmera para a gente fazer aquela famosa foto coletiva aqui em tempos de pandemia também. Então, aquelas que quiserem, só abrir aí. Quem não puder, tudo bem, a gente entende. Mas eu sei que muitas já passaram o batom para a aula de hoje, então passaram perfume também para a gente. Então, a gente vai fazendo o nosso print coletivo. E aí, antes de passar, podem ficar sorrindo que a gente vai tirando as fotos aqui, Sarinha também. E aí, eu vou passar a palavra para a professora Roberta fazer uma provocação e em seguida para a Sandra. E aí, quem mais quiser fazer perguntas, comentários, provocações, já pode levantar a mãozinha ou colocar o nome no chat, que daí eu chamo.
e aí a gente coleta mais umas 3 perguntas e passa para a Paula de novo, pode ser? Então, todas sorridentes para a última foto. Nossa, gente. Show! Vamos lá, então. Professora Roberta, com você. Obrigada, obrigada por esse privilégio de reagir aqui à fala da Paula, viu, Paula? Muito obrigada. Acho que se a gente tivesse conversado antes, a gente poderia até ter se economizado em algumas coisas, né? E ter tido as mesmas referências. Mas eu queria reforçar uma coisa que Paula falou, muito importante, que é a questão da gestão integrada também dos municípios. Acho que o grande desafio da gestão de políticas públicas está nos municípios, né? Por conta de tudo isso que Paula também falou tão bem. E ela deu o exemplo dos resíduos sólidos, né? E as diferentes capacidades de gestão e o ente também das regiões metropolitanas, especialmente do nosso estado de São Paulo, que é tão importante, né? Mais um desafio aí para a gestão dos municípios. E esse exemplo é emblemático na região metropolitana de Campinas, né? Que a gente tem muitos municípios pequenos, Campinas puxando a região no tamanho do município, e o enorme desafio que era a gestão de resíduos sólidos, né? Então, teve que ser criado um plano metropolitano para a gestão de resíduos sólidos, porque a capacidade de gestão dos municípios e de gasto mesmo, né, com essa frente, que exige um investimento muito pesado desses municípios, como o Paulo apresentou também. Então, queria reforçar que, dentro desse debate sobre o federalismo brasileiro, com tudo isso que nós aprendemos com a Paula, mas a fala da Cláudia, da importância desse espaço de luta para a gente conseguir avançar, porque senão só vamos ficar sempre no mesmo lugar, chama atenção para a questão do município, no sentido de que é no município que a gente vive o nosso cotidiano, mas é também o município o espaço do grande desafio da gestão, nessa jabuticaba aí que a Paula colocou bem sobre algumas características do nosso federalismo brasileiro, né? Então, eu não vou ocupar o espaço do debate, queria agradecer mais uma vez o convite por estar aqui e ouvir a fala da Paula, e espero que a gente se encontre em breve pela UFABC e nas lutas por aí, Paula, foi um prazer. Bom, então, passando para a Sandra, em seguida, a Neia. Primeiro, agradecer a explanação das duas palestrantes, né? Foi muito bom o debate, me fez até correr aqui na internet paralelamente para procurar algumas coisas voltadas para as políticas para as mulheres. E aí, quando fala-se sobre a articulação política das mulheres, eu acho interessante que a gente está sempre voltando para trás, né? Dá 2 passos para frente, ou acho que 1 só, né? E 2 para trás. Por que eu digo isso? Falando nas políticas implementadas na região do Grande ABC mesmo, né? Que eu entendo, por exemplo, que o consórcio, para mim, é uma chave mestra na região do Grande ABC, e que não só congrega as políticas para os 7 municípios, como também para o entorno, né? Porque se você for falar de saúde, for falar de educação, tem pessoas que moram, por exemplo, em São Paulo, mas estudam em Santo André, se utiliza da saúde do município de Santo André. Eu estou dizendo isso porque eu trabalhei um tempo na administração e a gente constatava muito isso, né? E aí, como é interessante, quando as políticas quando a gente começa a debater as políticas, e aí um fato que alguns anos atrás bateu na porta da assessoria da mulher, que não tinha Secretaria de Política para as Mulheres na Prefeitura de Santo André, é falar sobre a lei do Vem Maria, que é um espaço que atende mulheres vítimas de violência. E aí foi muito interessante quando o Espírito Santo pergunta sobre, e descobriu-se que não era uma lei, era um projeto feito por uma administração pública, que era do PT, né, e que poderia cair a qualquer momento se os vereadores dissessem assim, olha, não precisamos mais do Vem Maria em Santo André. Então, quando a gente fala, quando a gente está falando sobre as administrações, as federativas, seja ela onde estão, ou se é no município, se é no estado, ou se é na União, o quanto a gente precisa se apropriar de fato no município
quais são as leis orgânicas que a gente ainda pode implementar para, de fato, virar uma política pública obrigatória que nos legitime. Eu não sei se, por exemplo, uma Secretaria de Mulheres ou se um Vem Maria, mas como é que a gente poderia se articular politicamente dentro dessas políticas dentro do município. Não sei se isso pode, como é que isso funciona, mas eu me recordo que a gente teria que correr atrás da lei orgânica, que parece que são 3 só no município, para poder ver se conseguiria garantir a existência do Vem Maria, que ele começou nos anos 90 e a gente correria o risco de perdê-lo, né? Era um pouco isso o comentário e agradecer pela explanação de vocês duas e dizer que eu acho que o curso ele tem me surpreendido bastante, me deixado muito, muito feliz por todas as palestrantes que têm participado, e como é que isso traz para nós, e como é que a gente vai levar isso para fora para um tanto de outras mulheres, das quais a gente faz parte de organizações, como eu faço parte do Feminina, outras do Negra Sim, enfim, outras do Promotoras Legais Populares. Então, como é que nós vamos fazer essa transposição desse nosso conhecimento para fora, porque não só nós, mas nós precisamos de um montão de mulheres para a gente, de fato, mudar as políticas. É isso. Sandra, que coisa boa te ouvir e saber dessa sua sensação também com relação ao curso. Acho que é isso que a gente vai trabalhar nas oficinas, né, dos municípios, principalmente estratégias para multiplicar. Mas muito obrigada pela pergunta e pela partilha. Vou passar então para a Neia, em seguida para a Josefina. Quem mais quiser fazer alguma fala por agora, levanta a mão também, que daí a gente encerra as inscrições na próxima fala. Então, Neia, com você, querida. Beleza, boa noite a todos, muito esclarecedor, mas também bem instigado aqui meu coração, viu? Eu peguei o ponto aí, até fez um asterisco aqui, quando citou resíduos sólidos, né? Aí meus olhinhos brilhou e o coração aqui deu uma disparada. Porque eu ouvi da professora Paula que devido ao município ter menos de 5 mil tudo, ele diz que ele não tem todo esse não é nem, vamos dizer, poder devido ao financeiro, penso financeiro. Mas a gente vai pensar para resíduos sólidos numa política, mas nós já temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde 2010. Então, retrocede, porque municípios igual o meu aqui, se ele vê essa brecha, essa deixa, ele fala que aí que não investe mesmo em coleta seletiva, nem em fortalecimento de cooperativa, nem em fortalecimento de conhecimento à população, de que tem esse viés que tem, e ele fica sempre com esse gargalo que o mundo tem, que é a questão do lixo. E me chama muita atenção e chega a dar uma tristeza, porque daí a gente vê Santos, Mauá, tendo que engolir uma usina que quer queimar lixo 24 horas, sem pensar o gasto que vai dar para a saúde e para a nossa qualidade de vida, e indo na contramão da história também, acabando mais um pouco com o pouco meio ambiente que nós temos. Então, para me situar aqui, quando a gente está diante de uma situação dessa, ouvindo de poder de município local, tudo, aonde que a gente vai buscar força para fazer valer o que já está lá em cima na lei, mas que no papel aqui embaixo está, devido a esse gargalo, está indo na contramão da história, está trocando a luz lá do fim do túnel por uma coisa arcaica que alguns mundos aí, né, que parece que é dividido em mundos, né, o planeta, não é em ações coletivas que são efetivas. Aí você vê o que para um já não serve mais, aí o daqui vai comprar lá uma tecnologia ultrapassada para dizer que é bom para nós. Então, como a gente sai dessa? A gente ajuda a esconder o lixo debaixo do tapete, né, apoiando, tipo, o nosso município aqui que tem, infelizmente, né, tem implantado catação de lixo, mas não coleta. Tem aterro sanitário, que até um tempo atrás era lixão. Ele se adequou, ele foi ganhando pontos com isso. No entanto, agora ele diz que não tem mais aonde empurrar debaixo do tapete. A gente ajuda a queimar e queima a saúde junto e o meio ambiente, ou a gente continua batendo com uma lei que está nacional e parece que não funciona nem no município para fazer lição de casa. Como é que a gente se sai nessa? Pergunta simples aqui da Neia, né? Assim, sabe? Para eu entender.
Eu vou deixar para as nossas convidadas e passar então para a Josefina, e acredito que não temos mais inscritas, então, se alguém quiser, avisa aqui, por favor. Josefina, com você. Oi, então, queria também dizer que estou bem satisfeita com esse curso, né? Essas aulas da segunda-feira, normalmente eu vejo depois, porque sempre tem um compromisso na segunda-feira que eu não posso faltar, e eu acabo vendo depois, mas gostoso mesmo é ver assim, ao vivo, né, e poder participar. Então, assim, quando vocês estavam falando, e especialmente agora a fala final da Roberta, né, que falou agora, não, aí, eu perdi nos nomes aqui. A última fala sobre essa autonomia dos estados, municípios, né, e tudo mais. Aí, na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão que eu estou fazendo e queria até saber se eu estou pensando certo, porque eu fiquei pensando nessa autonomia do município agora nessa questão da pandemia, né? Isso significa se os municípios, os estados não tivessem essa autonomia, teriam morrido mais pessoas? Porque muitos municípios, estados, não obedeceram à regra federal, né? Agiram autonomamente. Então, significa que, se não houvesse essa autonomia, nós teria morrido mais pessoas, Fiquei refletindo isso, né? Dentre outras coisas, porque o que vocês trouxeram hoje, para mim, foi muito interessante, porque a gente está no município, mas a gente não se atenta para alguns detalhes, né? E vai levando, vai fazendo a nossa luta, mas às vezes é necessário pensar, refletir sobre essas questões que vocês trouxeram hoje e que a gente não faz no dia a dia. Então, assim, eu queria saber se esse pensamento eu estou pensando corretamente ou não, né, nessa questão do tanto de mortes, caso não houvesse essa autonomia. É isso. Obrigada, Josefina. Vou passar para a Paula, então. Paula, querida. E em seguida a gente fecha, infelizmente, porque hoje a gente até pensou, Josefina, que hoje, por ser feriado, a gente teria a presença justamente de quem está trabalhando normalmente esse horário nas segundas-feiras. Inclusive, Paula e Roberta, hoje era um dia que talvez a gente não conseguisse tê-las se não fosse emenda de feriado, mas é muito bom tê-las aqui. Então, Paula, com você, querida. Tá, bom, primeiro a Cláudia, né? Eu encaminhei minha apresentação para o Sistema Nacional de Política para as Mulheres, porque eu acho que essa é a solução. Não dá para a gente, o que eu quero destacar é o seguinte, não dá para a gente ficar lutando todo ano, né, para ter mais recursos, porque isso é um trabalho muito de formiguinha, e é um trabalho que às vezes não tem continuidade, porque aí você consegue um convênio, né, para fazer, mas aí e no ano que vem? E no outro. A política, a permanência, né? Eu estou acabando a bateria aqui, talvez eu tenha que, mas eu estou no outro computador, não tem problema. A política pública tem que ter permanência. Então, para isso, é preciso que você tenha planos, né, de longo prazo. Então, eu acho importante a gente sempre apostar na institucionalização desse Sistema Nacional de Política para as Mulheres, como tomar os mesmos passos que o SUS fez, sabe? Então, vamos criar fundo nos municípios, fundo nos estados, vamos tentar propor transferências fundo a fundo. Isso é a forma de transferência mais eficiente, né, que nós conhecemos na gestão das nossas políticas. Nós temos diversas formas, viu, gente? O fundo a fundo é um modelo. É que eu não tenho tempo aqui de mostrar para vocês, mas cada, né, política tem um. Agora, eu acho que o fundo a fundo é o mais avançado, até porque ele não se restringe às regras da lei de responsabilidade fiscal, né? Você não tem que colocar regularidade fiscal, o superávit primário, nada disso. O fundo a fundo vai direto ali alimentando, né, a política de forma permanente. O que precisa também?
a saúde, ela se organizou, não é que ninguém deu de graça o SUS, foi um movimento popular, um movimento sanitarista que conquistou o SUS. Então, nós, mulheres, precisamos nos organizar para conquistar um sistema nacional de política para as mulheres. Isso quer dizer também recursos, né? Vinculação de recursos para esse tipo de política. Por que não, gente? Nós estamos falando de metade da população brasileira, né? Não é justo que metade do orçamento seja para as políticas, para essa população, claro, dentro da área de saúde, educação, né? Então, trabalhar de forma transversal também é um desafio para nós nessa área. A questão dos resíduos sólidos, vou explicar, porque eu acho que eu não me fiz entender. Eu falei que para ter um aterro sanitário, né, é necessário ter 100 mil habitantes. Isso quer dizer que os municípios têm que se juntar para ter o aterro, não é que eles não têm que ter o aterro, né? Não dá para um município pequenininho manter um aterro sozinho. Então, ele precisa se juntar num consórcio público, né? Ou ele privatiza, porque é isso que a empresa privada faz. Quando o município privatiza o tratamento de resíduos, esse empresário ele vai lá e leva para um aterro em que outros empresários levam também para justamente amortizar o custo desse serviço. Então, o poder público tem que fazer a mesma coisa. Então, a gente precisa de instrumentos, e aí a gente tem o consórcio público, né? Temos os planos regionais de resíduos sólidos, e o consórcio como uma possibilidade de integrar o tratamento de resíduos. Agora, a coleta não é integrada, a coleta é função do município, tem que ser diária, tem que ser ali no bairro, é que nem a atenção básica de saúde. Não é para cooperar na atenção básica. Por quê? Porque a gente quer um postinho de saúde em cada bairro, e a gente quer a coleta em cada rua, né? Quer reciclado em cada rua. Então, a gente tem que saber separar dentro da política de resíduos sólidos o que vão ser as ações municipais e as ações regionais, mas permitindo que os municípios continuem a executar as ações regionais. Você não tire essa competência deles simplesmente porque não cabe no território deles. Basta dar instrumentos para que eles possam compartilhar entre eles. Então, isso acontece também na área de saneamento, na área de mobilidade, todas as áreas, gente, se eu for citar todas. Na nossa área, para a gente trazer na política pública para as mulheres, abrigo, casa-abrigo. É preciso que cada município tenha uma casa-abrigo? Não. Nem é bom, né, que a mulher fique no abrigamento dentro do próprio município. Então, assim, cada município pode ter uma casa de passagem e ter um abrigo regional. Né? O abrigo regional funciona super bem, é o exemplo lá do ABC. Né? Nós temos no ABC um abrigo regional que atende, que foi, digamos assim, né, organizado pelo consórcio. Lá no Belo Horizonte, nós temos um abrigo que é responsabilidade de um consórcio intermunicipal dos municípios do entorno, né, de Belo Horizonte, que formam a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o tipo de equipamento que o custo-benefício dele, ele deve ser regional para que esse custo possa ser compartilhado e mais pessoas possam ser atendidas. E essa é uma experiência prática. Aqui em Cubatão, nós tivemos uma casa-abrigo e não tinha demanda para justificar, entendeu, a manutenção. Então, você tem que buscar parcerias, né, e associar. Por fim, ainda tinha ficado uma pergunta dos resíduos, mulheres, e a última que falou, me ajuda a lembrar o que era mesmo? A Josefina, sobre a autonomia, né, Josefina? Da autonomia dos municípios. Da autonomia. Isso. Então, que os municípios... Então, eu defendo que os municípios continuem com autonomia, né, mas que eles possam partilhar, né, e isso não é ferir a autonomia, porque, por exemplo, quando a gente cria um consórcio, o município está decidindo criar o consórcio. Então, ele tem capacidade de decidir como ele organiza o serviço que está na sua competência. Ele decidiu que vai organizar de forma regional, né, compartilhando esse custo regionalmente com os municípios do seu entorno. A Covid, foi sobre a Covid que ela falou. Então, você veja, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Foi importantíssimo que os estados, principalmente, tivessem autonomia em relação ao governo federal,
né, para que eles pudessem ter uma ação contra a Covid, inclusive com a aquisição de vacinas. Vamos pensar ali o consórcio do Nordeste, né, dos estados do Nordeste, que foi comprar vacina na Rússia contra a vontade do governo brasileiro, porque falou, não, eu vou garantir para a minha população, não sei o que você pensa, você é um governo negacionista, mas nós, governadores, nos unimos, né, e foram comprar lá. Mas as dificuldades são enormes, tanto é que eles não conseguiram, né? Eles, por mais esforço que eles fizeram, né, para tentar complementar a ação, acabaram não conseguindo fazer a aquisição, porque aí veio a Agência Nacional, né, de Saúde impedindo a compra da Sputnik, que era a vacina russa, série de conflitos. Mas foi importantíssimo que os estados tivessem autonomia para enfrentar o governo federal e determinar como seria feito, por exemplo, lockdown, né, nas cidades. Agora, imagina se cada município tivesse tido autonomia para definir um comportamento diferente. Então, eu faço, como foi agora recentemente em São Paulo. São Paulo declarou lockdown, os municípios do entorno não. O que adianta? Nada. Nada, gente, porque se a pessoa vai de São Paulo para o seu entorno diariamente, então, ou você faz lockdown em toda a região, ou esse lockdown não funciona, não tem efetividade. Então, também, não é nem 8 nem 80, né? Também não, seria pior, né, para o tratamento da Covid e tratamento de dengue, de qualquer doença que não se restringe aos limites municipais, que o município tem autonomia para definir sozinho. Ele tem que estar colaborando dentro de uma ação regional para que ele possa ser eficiente nessa ação. E, graças a Deus, aqui, pelo menos na Baixada Santista, a gente teve, né, a liderança do Conselho, que é o CONDESB, da região metropolitana da Baixada Santista, que orientou, pelo menos num primeiro momento, né, o lockdown em todas as cidades, conseguiu convencer, porque alguns municípios não eram obrigados a aceitar. Foi uma barganha, foi uma negociação que permitiu que todos os municípios fizessem o lockdown ao mesmo tempo. Porque, e logo depois, por conta da pressão, né, que alguns prefeitos sofreram em relação ao comércio, isso começou a se desestruturar, porque teve cidade que abriu a praia, teve cidade que manteve a praia fechada, sendo que a praia é contínua. Olha que absurdo. Então, você andava pela praia, chegava no momento que você tinha que sair da praia, porque era proibido. Então, São Vicente liberou, Santos não. Entendeu? Então, isso que eu digo que são coisas, são conflitos, são aspectos negativos da excessiva autonomia, que é importante fortalecer a cooperação. O nosso modelo cooperativo, o nosso modelo federal é um modelo cooperativo. Ele só funciona se tiver muita cooperação entre os níveis, porque a maioria das competências são competências comuns, ou seja, de responsabilidade de União, Estados e municípios. Josefina, se levantou a mão, ficou com uma dúvida ainda, querida? Um comentário? Josefina? Não fiquei com dúvida, não. Na verdade, eu estava tentando tirar a mãozinha. E não consegui. Sem problemas. Bom, a gente vai encaminhar para o encerramento. Eu vou convidar a professora Arlene também para fazer uma fala final, para a professora Roberta, e em seguida a gente fecha com a Paula. Vou só ler alguns comentários aqui para a gente registrar no vídeo, né? Primeiro, assim, vários comentários agradecendo a aula, a professora Roberta e a Paula, a Ivone Patriota, a Aurora escreveu: excelente partilha, temos problemas comuns e precisamos articular com as experiências exitosas. A professora Arlene lembrou que a gente vai ter uma aula específica sobre recursos e orçamento no âmbito municipal. Mônica Aureli escreveu que o SUS ainda está em construção e tem retrocedido nas conquistas, infelizmente. E Lucileia perguntou aqui, né, depende de quantos habitantes tem no município para ter Casa da Mulher Brasileira. Essa, na verdade não é necessariamente municípios, né, porque a Casa da Mulher Brasileira está focada nas capitais, por enquanto, então é uma distribuição estadual. Joana Fernandes de Mauá escreveu: o SUS necessita ser executado de fato e de direito, suas diretrizes e resoluções são perfeitas no papel. Em algum instante já deu certo. Camaragibe fica em Pernambuco e já chegou a ganhar prêmio fora do Brasil pela implementação do Programa Saúde da Família. O problema é que os serviços são descontinuados sempre que se troca a gestão.
e aí comentou a fala anterior da Paula também sobre a descentralização, e Josefina escreveu aqui, grande aprendizado na aula de hoje. Então, faço coro a todas as falas, agradeço demais a todas as nossas convidadas e as presentes por virem também aqui em emenda de feriado e dedicarem seu tempo e dedicação para aprendermos juntas, né? Professora Arlene, se você então quiser fazer uma palavrinha aqui para a gente encerrar. Não sei se Miguel já chegou também ali com a professora Arlene. Não, Miguel está sempre, né? Miguel está sempre, mas aqui hoje sendo emenda de feriado, como vocês imaginam, não tem escola, né? Então a gente tem que trabalhar com essa presença, né? Se bem que essa hora ele estaria de qualquer jeito, né? Depois das 6. Bom, o pessoal que me acompanha já sabe, né? Que ele está sempre por aqui. Mas queria agradecer muito, teve um lapso de tempo que eu não pude acompanhar, mas eu já fiquei muito feliz de saber dessa ideia que a Paula trouxe de Sistema Nacional de Política para as Mulheres. Eu lembrando que quando eu fiz concurso para a UFABC, eu me inscrevi em 2014 e fiz o concurso no início de 2015. E o projeto era justamente um projeto para levantar todos os organismos de política para as mulheres no Brasil, usar a Munique do IBGE, que a Roberta sabe muito bem, inclusive me ensinou a importância dessas pesquisas, né? Que é uma pesquisa feita, os municípios mandam os dados, né? Só que quando eu entrei, já era um ano depois, eu fiquei em segundo lugar, aí me chamaram, e aí já era 2016, né? E a perspectiva era muito ruim, né? E desde então a gente sabe que as políticas para as mulheres têm sido absolutamente desmontadas, né? Eu fiz um artigo também sobre a questão de como você, quer dizer, não tem isso no Brasil, talvez a Secretaria de Políticas antiga das mulheres tenha feito esse esforço, de como que você estabelece quantas casas-abrigo precisa ter numa região, por mulher, por estatística de violência, enfim, fazer uma medida. Eu vi um documento para a Europa que eles fizeram uma tentativa nesse sentido. Então, era tudo para avançar nesse sentido. Só que agora, desde 2016, nós temos uma paralisação e desmonte de uma coisa que já tinha avançado. Quer dizer, a gente já tinha construído uma rede de enfrentamento, uma rede de atendimento, que era para você... Eu acho que o passo seguinte seria um sistema nacional, né? Só que agora você vai ter que reconstruir o que foi destruído, reconstruir o que foi desmontado, né? Isso é muito ruim, você vê como é importante o acompanhamento, prosseguimento, né, das políticas públicas. E essa nossa aula de hoje mostrou isso muito bem, e acho que vai ser um excelente, digamos, preparo para o que vem por aí, que são as políticas específicas, né? Eu espero ter falado muito, mas só para lembrar, foi muito instigante mesmo, concordo com as pessoas, mas como eu sou entusiasta do assunto, é muito bom saber que as mulheres que estão participando também acharam, viu? Muito obrigada. Também, se vocês acharem que não gostaram de alguma coisa, também falem para a gente melhorando, tá bom? Um abraço a todas. Obrigada, Roberta, Paula, Mel, todas as minhas queridas bolsistas que têm colocado esse projeto muito além do que eu jamais imaginei quando eu projetei. Como disse a Cíntia uma vez, elas sonham uma coisa, elas tornam isso realidade, isso é verdade. Muito obrigada a todas e a todas pela presença também. Obrigada, Arlene. Sonho que se sonha juntos, né? Professora Roberta, querida, com você. Não, minha gente, só agradecer. Obrigada mais uma vez, professora Arlene e toda a equipe do projeto, Mel, uma outra colega também que entrou em contato comigo por e-mail, muita organização, muito compromisso, e o resultado está aí, né? O nível das discussões, do debate, a Paula, que eu tive o prazer de conhecer agora, fui ligando as nossas trajetórias assim, Paula, qualquer hora a gente se conversa aí, que a gente já se encontrou por aí. Mas, enfim, agradeço, foi um enorme aprendizado. Esse tema do federalismo, da gestão dos municípios, é muito instigante e é fundamental na nossa luta por direitos e por políticas públicas voltadas às mulheres. Então, acho que o curso traz mais essa camada, né, de aprendizado para a gente avançar e compreender essas estruturas para conseguir, de fato,
disputar e avançar. Então, Mel, mais uma vez agradeço a aula da Paula, foi um enorme aprendizado. Concordo com a Valquíria que escreveu no chat aqui, a aula está muito boa, cabeça a mil, a minha também. Obrigada, viu, gente? Ó, Miguelito. Oi, Miguel! Oi, Miguel. Oi, Paula, Miguelito. querida. Oi de novo, oi. Oi. Oi, Miguel. Tudo bom? Gente, também só para agradecer, foi muito bacana assim fazer esse debate, ainda mais com a participação ativa de vocês. Eu vi só tem mulheres fortes aqui, inteligentes, e é disso que a gente está precisando mesmo para mudar esse país. Ter mais mulheres na política, né? Eu acho que é só nós que podemos compreender as nossas necessidades e levar a nossa pauta para uma efetiva transformação social. Então, incentivo vocês a continuarem aí na luta, assumirem os cargos de poder, né? Eu estou aqui, eu fui candidata a prefeita nas últimas eleições, estou aqui no Conselho Municipal da Condição Feminina, como presidente, e é isso aí, a gente vai se construindo, vai aprendendo, é na luta. Obrigada, Paula. Bom, gente, então, novamente, agradecer a todas. Gi e Sarinha podem botar nossa playlist maravilhosa de encerramento. Agradecer muito também Gabi e Madu por fazerem os contatos com Paula e Roberta por e-mail, reunirem bibliografia, nosso post. Sara e Giovana sempre aqui nos bastidores dessa aula digital e as nossas oficineiras que estarão conosco ao longo da semana. Apesar do feriado, a gente vai ter agora encontros, então são mais ou menos de 130 a 140 participantes que a gente tem no curso total. Aqui quem pode participar ao vivo, mas essa aula vai ficar gravada para a gente assistir na sequência, e tenho certeza que esse debate vai chegar muito além. Como a professora Arlene falou, às vezes a gente fica na dúvida se o tema vai ser interessante, porque a gente se interessa, mas quando chega aqui e vê o tanto de perguntas e provocações, dá uma alegria ainda maior. Então, muito bom ouvir vocês. Vamos disponibilizar as referências que Paula trouxe, colocar tudo no blog, então não se preocupem. E é isso. Gente, muito obrigada. Gi, pode soltar o som, querida. Quem quiser abrir a câmera, o áudio da Oi também, fique à vontade. Gratidão, meninas. Aula maravilhosa. Valeu, gente. Valeu. Tchau, boa noite, até mais. Gratidão, obrigada. Feliz dia da criança. Boa noite. Tchau para vocês. Tchau. Saudade. Claudinha! E o Fora Bolsonaro não pode faltar, hein? Bora, Bolsonaro! Fora! Bolsonaro! Fora! Bolsonaro! 300 mulheres, 100% feminista.